Do São Paulo, provável. Rafael, Rafinha, Bayern de Munique, né? Arboleda, Diego Costa e Caio Paulista. Aí não dá nem pra mudar, porque não tem outro zagueiro. O Beraldo tá voltando de contusão, Caio Paulista. Será tal. que se adaptou ao fuso já? Tem isso. Já treinou, tá tudo bem. Para de cornetar. Olha. Pablo Maia, Alisson. E aí volante que é uma dúvida. Wellington, Rato e Nestor. Michel Araújo e Nestor. Ou Rato e Michel Araújo, pode ser, também. Luciano e Caleri. Acho que vai o Rato. O Rato jogou os 2 jogos contra o Palmeiras e, na maioria das vezes, desde que o Dorival estabeleceu esse sistema que a gente está vendo na tela, com 2 jogadores abertos, ele tem um ponta de um lado, que pode ser, já foi o Marcos Paulo em vários momentos, já foi o próprio Wellington Rato, nos 2 jogos contra o Palmeiras foi ele, por exemplo, e do outro lado ele tem um meia, invariavelmente, que é o Nestor, pode ser também o Michel Araújo. Acho que ele vai com o Nestor de um lado hoje e o Rato do outro. O Rato tem muita capacidade de marcação, isso vai ser importante no jogo de hoje, principalmente pensando que o Corinthians, por jogar na sua casa, deve ter um pouco mais a iniciativa, embora não seja tanto o desenho dos times do Luxemburgo ou deste time do Luxemburgo, na maioria das vezes, num recorte de 22 jogos que o Corinthians tem, ele teve menos a posse que o adversário, mas hoje, por se tratar do primeiro jogo em casa, deve ter um pouco mais a iniciativa, então esse trabalho dos 2 jogadores de lado da marcação vai ser importante, por isso minha aposta é no Wellington Rato e também por ser um jogador fisicamente mais forte que o Michel Araújo. Pode ajudar mais, na minha visão, nesse corredor esquerdo de ataque do Corinthians, que deve ter o Fábio Santos como ala. Minha aposta também é que o Corinthians joga com 3 zagueiros, até pelo aspecto de que os 2 laterais, Fagner e Fábio Santos, apoiam com mais qualidade do que defendem em uma linha de 4. Então, com 3 zagueiros, eles podem se projetar mais, chegar mais ao campo de ataque e ajudar a abastecer mais. O Roger, o Yuri, o Renato, se estiver em campo. Então, acho que o Corinthians vai com 3 zagueiros e do lado do São Paulo apostaria no Rato. O Wellington... Só uma questão aqui ainda sobre o São Paulo. Massini, Marília e Raí. A gente falou do Wellington Rato, então, entre Michel Araújo e o Wellington Rato, iria o Wellington Rato que... Titular absoluto no começo da temporada, perdeu espaço no começo da era Dorival e voltou nas últimas semanas. E jogou desses 2 jogões contra o Palmeiras. E contra o Cuiabá foi titular também. Era até uma coisa que eu estava pensando ontem, Tiras, que a gente ficou muito em uma coisa de que o São Paulo jogou com um time misto contra o Cuiabá. Não é bem verdade. Foram 8 titulares do time que foi titular contra o Palmeiras e que deve ser titular hoje. Então não era tanto um time misto, era um time mais titular do que reserva. Agora, bobagem. Há opção de ter o Rato e o Michel Araújo sem o Nestor? Acho difícil. Difícil. Acho que o Nestor é... Cara, o Nestor jogou mal. Física, não, então, sim, mas o Nestor jogou mal contra o Cuiabá, verdade, fato. Mas o Nestor é um jogador que equilibra o São Paulo. E nesse tipo de jogo, como gosta e brilhantemente lembra a Marília Ruiz, é mata-mata. Toda característica que você tem, que o jogo pede, você precisa pôr em campo. O Rato tem uma bola parada eficientíssima. 6 assistências na temporada. Líder em passes para gols do São Paulo. Líder de passes, 6 assistências. Está aí o nosso computador, né? Nosso raizinho, que é um monstro, além de ser lindo. Então, cara, você tem essa questão aí que é fundamental num jogo de 180 minutos. É uma bola parada, é uma falta bem cobrada, uma bola no primeiro pau que desvia. Tem que jogar, vai jogar o Rato, entendeu? E o Nestor equilibra o São Paulo, sabe? Se ele tiver bem tecnicamente, até 30 minutos do segundo tempo, ele aguenta, depois tem que trocar, entendeu? É o tipo de jogador que precisa estar com o pulmão à vera, precisa estar fresco. Então, tem que trocar. Eu acho que, para começar o jogo, esse meio-campo do São Paulo, o Alisson tomou a posição no grito, na posição em campo, né? Jogando, marcando muito bem, ele se adaptou, ele foi uma adaptação. Eu nunca tinha visto ele jogar de volante, de segundo homem de meio. No Grêmio ele já jogou de 10, de ponta, como jogou no São Paulo, mas segundo volante. Mas de ponta ele é muito ruim. Não, desculpa. De ponta ele não joga bem, cara. Ele é muito dedicado em qualquer Ele é dedicado. Mas desculpa, ele é dedicado. Faltei o respeito com o jogador. É igual falar que ele é simpático, né? Que é primo do ponta ele é feio, simpático. É que eu acho que ele contribui muito sem bola, Massa, mas em jogos que você precisa propor um pouco mais ou atacar mais, ele como ponta não vai te oferecer tanta qualidade. Exatamente. Então, assim, cara, você precisa ter a força física do Rato e a bola parada do lado direito. Não precisa, não.
Não. Pode ter nada. Eu tô de fora. Tô achando você um pouco do outro lado. Não, calma. Vamos equilibrar isso já. Ah. O Rato do lado direito, ele dá o pé para dentro, que é o esquerdo, para fazer a assistência para dois caras que vão entrar na área, Luciano e Caleri. Quantos gols o São Paulo fez com o Caleri no segundo pau, fechando por trás da zaga, fazendo gol de cabeça? Né? Se você prestar atenção no Gil, né, que está do outro lado, que tem uma certa lentidão para se posicionar, por isso que eu acho que o Vanderlei não é louco, ele vai jogar com 3 zagueiros, porque o São Paulo vai espetar Luciano e Caleri, é o Nestor que vai fazer o limpador de para-brisa, é o cara que vai vir da esquerda por dentro, vai marcar o Renato Augusto muitas vezes na retomada, quando o São Paulo está voltando para o seu campo de defesa, e o Luciano e o Caleri vão espetar. Então, cara, eu ainda tenho reticências contra o Alisson, mas acho que ele jogou muita bola nos 2 jogos contra o Palmeiras, anulou o Rafael Veiga, o Veiga está no bolso dele até agora, e então acho que ele merece a titularidade. Gabriel Neves tem problemas? Tem fratura na costela. Nossa, esqueci disso. Então, por isso não joga. Por isso que ele não joga. Exato. Então é uma verdade. Esqueci da fratura dele. Então o Alisson é essa adaptação aí. O Mendes ainda não está, né, 100%, jogando tudo que pode. Tem um grande potencial o Mendes. Ele jogou bem contra o Santos, mas é um recorte muito pequeno. Então, mas ele Sim, né, muito. é um elétrico. Luan. O Luan. Pois é. Então, cara, acho que não tem o que mudar isso aí, cara. Deixa o Beraldo mais pro banco, se precisar de um zagueiro vai pro sacrifício. E não tem muito o que inventar. Para mim é isso aí, tá? Não vou falar mais do Rafinha, ele vai arcar com a consequência do ato dele. Se ele jogar bem, vão dizer que eu sou louco. Se ele jogar mal, vão dizer porque foi que ele viajou para a Alemanha. Exatamente. Isso aí, ele vai carregar isso. Contratado. É o preço da escolha. É o contratado. Não é só dele, né? Não, é da direção. Eu acho que ele poderia ter aberto mão. Claro. E aí ele é experiente o suficiente para ter aberto mão na semana. Ele ainda é jogador de futebol, não é? Exatamente. Então, cara, quantos... Mas não dá para colocar só na culpa dele. Minha gente, eu tenho 30 anos de profissão no jornalismo. Eu passei, agora nem tanto, mas nos últimos 25 anos, 12 natais em casa e 13 réveillons. Como é que é o plural de réveillon? Em francês você põe um S, mas você não fala. Então 13 réveillon. Pronto. Certo? Bem. Né? Vamos dizer que eu, gordinho, comi o S. Não, é isso. Então, é a vida, cara, a vida que a gente escolheu. Então, um ano é Natal em casa, outro ano é Réveillon em casa. É que eu acho assim, a gente, algumas semanas, principalmente, eu estou me preocupando muito com como a gente fala sobre erros de jogador de futebol. Porque conversando com um jogador de futebol, o peso que a gente dá, tipo, ele foi responsável, ele deveria... Aí tem sempre um doido que se acha no direito de entrar nas redes sociais dele, da família dele, ameaçar, falar que o São Paulo é isso, no caso o São Paulo, mas pode ser outro time. Então, assim, ele não fez sozinho, quando ele pediu a dispensa não tinha jogo. Isso. O São Paulo liberou, eu acho que ele poderia ter aberto mão, mas o mundo não acabou, ele foi lá e não jogou. Isso. Fez uma composição, porém não jogou. Porque né, a gente está vivendo um negócio, e esse jogo especificamente tem muita rivalidade. Eu acho importante isso, a gente medir as palavras. E acho que porque senão ele comprou sim a crítica, mas é só a crítica que ele comprou. Ele não comprou ameaça, ele não comprou dedo na cara, ele comprou uma crítica, um comportamento que é criticável. Ele pode ser criticado pela escolha e nada mais. Ponto. Porque é muito... Hoje, por exemplo, né, a gente está falando aqui de São Paulo, que a gente vive essa coisa bizarra da torcida única, ridícula da torcida única, que é... Eu não me conformo com isso. Então, minha mãe, por exemplo, é super São Paulina, tá lá em casa, e as crianças estavam com a camisa do Corinthians e brincando com ela, e desceram da quadrinha para brincar no prédio com a camisa do Corinthians, e o melhor amigo do meu filho é São Paulino, e não posso levar um amigo. Não posso levar um amigo do meu filho. Tem 10 anos. O que ele vai fazer na Arena Corinthians se ele for lá? Vai quebrar o estádio? Ele tem 10 anos, ele não pode ir no jogo. Então, assim, aqui todo mundo sabe o time que a gente torce, a gente precisa ajudar de algum jeito essa história. E o efeito a gente precisa ter um efeito disso. Nessas novas gerações, a gente não sabe medir, não. A gente começa a perceber um pouco que é o aumento da intolerância. Não, eu já contei aqui, eu vou contar porque já passou um tempo, quando teve o Corinthians e São Paulo no Morumbi. Do Paulistão, que teve um gol do Corinthians. E aí eu tava comentando o jogo na rádio.
E aí veio uma informação de um jornalista de campo, eu estava na cabine, aliás, eu estava no estúdio, porque eu ia fazer o terceiro tempo na sequência, e veio assim, puxa, uma criança foi agredida num camarote porque comemorou o gol do Corinthians. Na hora eu falei, foi meu filho, porque eu sabia que ele estava no estádio com um amigo são paulino que levou, e falei, putz, é o meu filho. Não era, graças a Deus não era, porque a mãe do menino estava com ele, mas é um menino de 10 anos que comemorou um gol num lugar que não era nem no meio, da organizada, num lugar reservado. E assim, eu faço questão de mandar, eu frequento outros estádios, meus filhos também frequentam. Mas num jogo como hoje, que é um jogo que eles estão de férias, o amigo está de férias, eu queria levar, não posso. Tadinho, deve estar assim, puxa. Não posso. Eu até vi um vídeo, aproveitando isso que a Má falou, no São Paulo e Palmeiras, que teve recentemente o 2-0, não os da Copa do Brasil. Tinha um torcedor do Palmeiras na arquibancada azul, que é o setor Arnaldo e Tironi. É democrático o setor Arnaldo e Tironi. Ele estava com a namorada, pelo que eu vi no vídeo, ele palmeirense, obviamente sem uniforme, e a namorada São Paulina. E acho que ele deve ter comemorado. E ele foi retirado do estádio de uma forma pouco amigável. Então também tem um aspecto de que muitas vezes a gente, entre aspas, mas as pessoas que estão no estádio, os torcedores, contribuem para isso, no sentido de que, o cara tá ali torcendo pro Palmeiras, mas sem manifestar, acompanhando o jogo. Você não precisa tirar o cara do estádio, deixa o cara lá. A gente também, nessa corrente do que a Marília falou, a gente precisa ajudar nesse aspecto. A gente precisa ajudar, gente. Se você tem um amigo seu que quer ir no jogo hoje, que é São Paulino, leva o cara, não tem problema. Na torcida organizada, acho que tem uma questão maior, é mais complicado. Mas em outros setores do estádio, não tem problema você levar um amigo seu que é São Paulino, ou no jogo da volta, levar um amigo seu que é corintiano no estádio, o cara ver o jogo. A gente precisa ajudar a acabar com isso. Tem que acabar e não alimentar isso no sentido de que aqui é o meu estádio, é a minha casa. Você não vai entrar. Como aconteceu, por exemplo, recentemente. O cara vai gritar gol. É óbvio. Se ele gritar gol, qual é o problema? Hoje, por exemplo, amanhã estarei ou eu feliz ou eles felizes. Qual é o problema? O que vai mudar? É do jogo. É do jogo, gente. A gente precisa normalizar um pouco mais, porque quanto mais eu converso com o jogador, eu percebo. O assunto era Rafinha, eu mudei completamente, porque ele já é um personagem do jogo. Imagina qualquer coisa que acontecer no jogo, se ele errar um lateral, uma reversão de lateral. É o fuso horário, porque ele tá com a cabeça na Baviera. A gente precisa dar uma... O Rodrigo Cândido fala que o programa é bom. Obrigado. O programa é. Mas erraram na escalação. Lucha não é louco de começar com o Juliano retrancar 3 zagueiros e jogar por uma bola. Eu falei... São duas possibilidades. São duas possibilidades. Mas jogar por uma bola mas 3 zagueiros não é retrancar o time, pelo amor de Deus. Não jogou bem. Pelo contrário, é liberar Fagner e Fábio Santos. Foi o que o Corinthians fez para reverter resultados na Copa do Brasil. O Corinthians fez isso para reverter resultados contra o Atlético, contra o E se você agora precisa fazer o resultado em casa, né? Fazer o resultado em casa significa o quê? Ir para o Morumbi com uma vantagem mínima é ótimo, beleza. Mas o 0-0 para quem tem caixa não é tão ruim, cara. Eu também acho que o empate não é um resultado ruim para nenhum dos dois. Eu não acho, não. Claro que é melhor para o São Paulo. Animicamente você fala, jogamos lá, saímos com o 0-0. Beleza, mas também tem outro lado. Mas não ganha lá, não ganha em Itaquera, não ganha na Neoquímica. Por causa justamente disso. O Corinthians, ele está... O Corinthians está no modo um pouco sobrevivência, nesse sentido. E o Corinthians é mais confortável. Ele se acostumou nesse campeonato, nesse ano. O modo de sobrevivência é confortável. Então assim... eu vou chegar em Morumbi com 0-0... eu vou pensar aqui, eu vou pensar friamente. Quando eu vou para finalizar, quando eu vou com 0-0, os caras empataram na minha casa, eu vou com 0-0 no Morumbi, eu tenho muito menos responsabilidade. São 60 mil caras lá que vão estar, que o time tem que ganhar. Eu tô lá como um franco atirador. E é um time capaz de resistir. Capaz de resistir, que é um papel que o Corinthians gosta de estar. Esse papel, essa é uma informação, de estar tecnicamente inferior ao seu adversário no mata-mata, foi resgatado em algumas conversas essa semana no Corinthians. Não chega a ser uma pré-eleição, mas algumas conversas específicas nessa semana no CT trataram do assunto de você não ser favorito num confronto contra um rival. E uma das palestras, que foi antes, inclusive, do jogo contra o Bahia, mas já falando sobre o jogo contra o São Paulo, foi a final do Paulista de 2018. O Corinthians perdeu o primeiro jogo em casa para o Palmeiras e ganhou no Allianz Parque, e aí levou para os pênaltis. Isso.
E aí este jogo específico, que obviamente para corintiano ele é muito celebrado, porque foi um título na casa do adversário, depois cada um tem o seu estádio, acho que é o único título celebrado na casa de um aniversário. Só duas finais, né? Teve também São Paulo e Corinthians depois. Mas aí... Então tá aí, né, galera? Primeiramente, todos os créditos aí pra Banda Esporte aí, link do canal da Banda Esporte na descrição, galera. Programa G4 aí, lá, eles transmitem por lá. Então é isso, chegou o dia, chegou essa decisão pra nós aí. Muito nervoso, mas vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Acreditamos até o último minuto de hoje, até o último minuto do segundo jogo, né? Confiamos no bom resultado hoje. Acreditamos nesse elenco aí, mais uma vez acreditando, depois de tudo que eles fazem com a gente, né? A gente é eliminado de forma vergonhosa, perdemos finais de forma vexatória, mas a gente confia nesse elenco aí, confiamos no Dorival e esperamos que entrem com vontade, com raça e honrando a camisa do São Paulo como fizeram contra o Palmeiras. Então, se jogar o jogo contra o Palmeiras, o São Paulo hoje tem chance de ganhar o jogo hoje e ganhar o jogo no Morumbi. Então, muito nervoso. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião de vocês aí, o que você achar da escalação do São Paulo aí, a provável escalação do São Paulo aí. Valeu? É nóis. Vamos, São Paulo? Muito nervoso, galera. Acabou o jogo, tem pós-jogo aí, se Deus quiser, com uma boa vitória. É nóis.